Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Ctrl Z, o podcast dedicado à tendência de consumo da geração Z. E hoje já vou começar com uma pergunta. Vocês já perceberam como as marcas hoje em dia estão bem posicionadas nas redes sociais? Lembra daquelas empresas que eram todas formaizonas e hoje é meme, é trend, é tendência? E hoje eu tô com um convidado mais do que especial. Ele, que é egresso do curso de Publicidade e Propaganda e está no mercado há mais de 10 anos também. Hoje eu estou aqui com o Head de Marketing da maior franquia de self-service de sorvete artesanal do Brasil. Eu estou aqui com o Thales Queiroz. Tudo bem? Você estava decorando esse texto aí? Quanto tempo? Não, é porque a gente que é produtor de conteúdo, né? A gente tem, assim, o feeling, tá? A gente já sente, a gente já tá preparado, sabe? Eu me preparei muito para esse podcast, porque você é uma pessoa muito especial, né? Então tem que estar à altura, Jus, né? Isso aí. Menos, esqueci de falar com o professor aqui. Verdade, gente. Ele foi nosso professor, infelizmente. Infelizmente, no sentido porque foi no passado, né? Você sabe, né? Quem me conhece sabe, né, galera? E assim, a gente tá muito feliz. Queria mais uma vez agradecer, tá? Por você ter aceitado o convite. A gente tá muito feliz de estar aqui com você hoje. Eu agradeço. E Thales, você gostou? Pra mim, achei. Pois é, a gente pensou tudo. Infelizmente não tem berries aqui, né? Eu acho que a culpa foi minha, né? No caso, Pois é, não teve berries hoje. mas tá tudo certo. Não, mas- Pelo menos que eu vou recompensar isso aí no futuro. Tá bom, a gente perdoa, tá? Tá. Tudo bem? Então, Thales, eu queria já começar o podcast porque eu já apresentei um pouquinho sobre você, né? E eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória até você chegar aonde você tá hoje, né? Como Head de Marketing da Berries Brasil. E eu queria que você contasse pra gente um pouquinho de toda a sua trajetória aí com marketing, né? E conta aí pra gente. Bom, galera, eu sempre começo, então eu olho pra onde? É pra você, pra câmera. Você pode olhar pra onde você quiser, onde você se sentir confortável, né? Verdade aqui agora. Pô, eu sempre começo essa história falando de um ponto, e hoje aqui tá um cara, maldição, que tá aqui atrás da câmera, que me faz lembrar que eu vou ter que contar essa história lá. Começa agora. Oh, que gracinha! Da minha vida que eu excluía, assim, mas que agora, sabe, quando volto em coisa, Muito tempo de carreira, né? tem aí você... Pra até lembrar, realmente, a gente que... Eu entendo. Mas o meu primeiro contato, assim, com a parada do audiovisual, de uma maneira geral, que é sempre que eu gostava de fazer, foi lá da escola, um projeto que a gente participou, que chamava Ponto de Cultura. Você tô lembrando essa história aqui, inclusive, enquanto conto pra você. E assim, sempre gostei muito de comunicar, sempre ficava comunicativo, e enfim, não tinha, era desinibido, não tinha muita vergonha. E nesse projeto eu estava selecionando algumas pessoas, que não era só um projeto de escola, era um projeto do município, para poder participar de um programa na TV Gerais, que tinha uma iniciativa lá bem legal, enfim, de captar pessoas para serem realmente... Vamos colocar no contexto atual, que é produtor de conteúdo, mas na época é o produtor de conteúdo um pouco mais antigo, para mídia de TV, um negócio bem mais antigão. Sim. E ali eu já gostava pra caramba da área. Conheci pessoas muito legais, né? Uma delas, Maurição. Abraço, Maurição. Abraço, Maurição! Um abraço. E gostei muito da área, assim, de comunicação de uma forma geral. Fiz muitos projetos lá, inclusive, assim, acho que de quem aparecia em frente às câmeras, eu era, sei lá, primeiro, segundo a aparecer. E era muito novo, de 15, 16 anos, na virada de 15 para 16. Então, assim, você sempre gostou de estar na frente das câmeras, ó? Sempre gostei de comunicar de alguma forma. Eu sentia que aquilo ali tinha um feeling Aham. pra coisa, sabe? Um feeling muito natural, Legal. sem ser forçado. E bom, chega aquela fase em que todo mundo passa por ela, né? Que é a fase de você escolher o que você vai fazer da sua vida. Ah, poxa, o que você tem um dom? O que você gosta? E é sempre um negócio meio conturbado, né? Você que já passou por isso também, você sai. Ficar essa fase da adolescência. Que é você ter 17 anos, 18, e você decidir o que você vai ser pro resto da vida. Então naquilo ali eu falei, poxa, eu quero que seja algo que combine com quem eu sou, não quero forçar nada. Sim. E aí veio, sei lá, direito na cabeça, medicina, odontologia. E à época, eu fui apresentado pro curso de publicidade e propaganda aqui por um amigo, muito por acaso, que falou assim, cara, eu fui numa palestra, numa mostra, alguma coisa que teve na FIP. Sim. E tipo, eu achei o negócio lá, sua cara, pô, não é nada pra mim, tanto que depois eu fui fazer administração. E falou, não, você tem que ir lá ver, você tem que ir lá conhecer o curso, você vai ver que é muito igual a você. E eu falei, cara, tô meio sem entender o que eu quero fazer. Eu tava no cursinho pra fazer odontologia, o vestibular tradicional de odontologia, e vim aqui e fui recebido na época por uma pessoa que trabalhava aqui, que cursava o curso de propaganda também, publicidade de propaganda, e me apresentou de uma forma tão legal que eu falei, cara, acho que é um pouco do que é pra mim. Eu ainda não tinha certeza, mas falei, poxa, acho que é bem por isso aí. Oh.
Depois conversei com professores, conversei com o Daya, que foi a primeira pessoa que me recebeu aqui, né? Desde o primeiro contato, foi quem me fez um pouco apaixonar pelo laboratório, né? Sim. Na época não era essa estrutura chique que vocês estão aqui hoje. Pois é, bem legal também pra época, né? Para as coisas que a gente tinha no ramo de publicidade. E bom, eu fiquei encantado, falei, cara, acho que é isso, vamos tentar, vamos dar essa chance. E desde o primeiro período, assim, as coisas fluíram muito bem, tive professores ótimos, pessoas que me conduziram aqui da melhor forma, né, que sempre me incentivaram mesmo a fazer, a levar a faculdade a sério, eu sempre falo muito isso, né? Sim, totalmente. Falo isso com Duda também, né, Duda? Muito. Cara, que todo mundo leva muito a sério. Sei disso, obviamente, né? Mas falo muito do conceito que me foi me dado, de, poxa, pega isso aqui, pega essa oportunidade, abraça, faz acontecer. Acho que todos os projetos aqui, eles abriram muito a minha cabeça para o mercado, me prepararam de alguma forma para o mercado, e aí eu comecei a gostar demais. Tanto comecei a gostar e me envolver dentro dos projetos da faculdade, que aqui dentro da FIP abriu uma vaga para o setor de marketing, né? Na época, hoje a gente fala muito de setor de marketing, porque o marketing é quem comanda as ações comerciais, mas na época era assessoria de comunicação ainda, o cargo era Ascom. Tem um nome já bem diferente. O nome era chique, sem fazer imagem, briefing para a imprensa. Você trabalhava nas mídias tradicionais ainda. Você veio sei lá, entrei aqui em 2016, 2015. Já era outra realidade. Totalmente. As coisas na publicidade, elas mudam muito com o passar do tempo de uma maneira muito rápida, né? Sim. Uma coisa de era tendência no ano passado, esse ano já vai mais e assim sucessivamente. Então eu entrei na Ascom, na época ainda do Gustavo. A gente se encontrou mais vezes no mercado de publicidade, no Marcinho também. São figuras icônicas aqui do marketing da FIP. Fiquei um tempo aqui com eles, na época ainda a diretora Letícia Turano, que era uma pessoa também que contribuiu muito para minha solidez profissional, para o meu crescimento, para abrir minha cabeça. Então foi uma pessoa muito importante aqui para mim, aqui dentro, né? Ela era coordenadora do curso e era também a head de marketing da FIP de uma maneira geral. Sim. E aí, bom, ali eu tive contato com o mercado, ali eu tive contato com o que é fazer publicidade para poder pensar num nicho específico, porque o nicho da universidade é a galera que está formando agora, né, em sua grande maioria, e algumas peças ou outras que estão aí, porventura, deslocadas do mercado, ou querendo uma recolocação, ou que não se encaixava nem da sua profissão e querem entender ali do leque de oportunidades, uma outra carreira a ser seguida. E dentro de ser conversar a entender os anseios, os desejos, as necessidades dessas pessoas e curtindo isso num modelo, né, num formato publicitário. E eu curti pra caramba, eu falei, putz, isso é bem legal. Porque tinha muita prática, tinha muita mão na massa, tinha muita aplicação com os conceitos de marketing. Então, além de eu ver aqui dentro os conceitos, eu conseguia, de alguma forma, aplicar isso, né? E aí, poxa, você fala, que legal. É bom não ficar só na teoria, né? Acho que todo mundo gosta. Cara, engraçado porque, assim, a sua experiência conhecendo publicidade lembra um pouco da minha também. Foi, assim, há 3 dias atrás, né? Eu tava no ensino médio. E eu tava surtando também, final de ano. E eu, meu Deus, o que eu quero fazer? E aquilo. E sempre, desde pequena também, eu adorava. Cara, inclusive, um dos melhores vídeos que eu já vi na minha vida é de você pequena. Você tem que colocar esse trecho aqui em algum lugar. Pois é, a gente vai colocar esse vídeo aqui da minha pequena trajetória como comunicadora, tá? E assim, é muito engraçado porque quando eu conheci publicidade, né, eu não sabia muito o que era. E aí, inclusive, conheci por Thiago Botelho. Thiago Botelho, um abraço, porque você é um grande percussor da carreira dessa jovem aqui, tá? E na época, eu fui conhecer o curso e eu sempre quis trabalhar com comunicação, mas eu não sabia que tinha um curso específico, né? E aí, quando eu conheci, foi paixão à primeira vista e, assim, sou muito grata e muito realizada já pelo tempo que eu tenho aqui de curso e também profissionalmente falando. E aí, agora pensando nisso aqui que você estava falando sobre como era arcaico, né? Hoje em dia, com as redes sociais, as coisas são muito mais aceleradas, né? Totalmente aceleradas. E aí eu queria saber de você, o que você acha, assim, como as redes sociais, assim, foram uma ponte entre mercado, consumo e diretamente, né, com o consumidor. O que você acha sobre isso? Cara, mudou muito, né? Como eu te falei, eu fiz essa escadinha e teve uma coisa no meio dessa escada que foi a pandemia, que acelerou tudo muito mais. Então, assim, a gente vinha de uma mídia um pouco mais tradicional, trabalhando ali dentro dessa forma publicitária de fazer as coisas. E aí a pandemia acelerou isso num ponto onde todo mundo podia fazer marketing, todo mundo podia fazer publicidade.
E veja, isso não é ruim, eu acho que isso cria uma cultura de mercado muito legal, porque os pontos dos e-commerces começaram a vender mais, os conteúdos, eles pararam de ser só algo para poder preencher tabela, começaram a ser muito importante para as marcas como um todo, né? E absorver isso era muito legal, porque depois da pandemia, o nosso tempo de tela aumentou significativamente, né? E para isso, você tinha acesso a muita coisa, muita marca estava fazendo muita coisa, isso, eu tô falando aí desse tamanho do mercado publicidade. Sim. E você tinha que se diferenciar, se destacar de alguma forma. E qual que era essa forma, né? É tentar diversificar o máximo ali seu mix de comunicação, seja com influenciador, seja com conteúdo próprio, enfim, com várias formas de se fazer conteúdo online que se dê e como aproveitar disso para venda também. Então, assim, você disputa atenção com muita gente, hoje, antigamente você tinha aí, sei lá, uma novela, você tinha 10 VTs, 10 comerciais, parava, depois rodava pra novela. Hoje não, você tem, assim, a gente tinha até o cálculo, né, que você era impactar por 200 marcas por dia. Hoje em dia, se eu não me engano, são mais de 2.000 marcas por dia. Mas fica a cabeça depois disso. Então, assim, pensa, esse é o crescimento do online, a todo momento você tá lidando ali com publicidade, quem mexe com stories mesmo, né, vê que, sei lá, a cada 5 stories você tem 3 publicidades hoje em dia. Então, pensa o volume disso no final do dia, o volume disso no final da semana, o volume disso no final do mês. O que esse cara vai se ater? Talvez a marca mais expressiva, ou a marca que chamou mais a atenção dele, ou quem ofereceu um melhor benefício. Então, tudo isso, para um publicitário trabalhar nesse ambiente onde o cara está hiperconectado, hiperestimulado por várias marcas e por várias formas de publicidade, é um desafio. Totalmente. E eu tenho que trazer isso hoje para o meu time, para minha realidade, de, poxa, como que a gente vai fazer algo que vai ser legal, que o cara vai se sentir atraído, mas que não vai ser só uma coisa que ele vai ver no dia a dia dele. Isso, eu penso muito nisso também, porque é tanta informação. Como é que você vai conseguir reter uma pessoa, assim, pra ela ficar 10 segundos no seu vídeo? Porque hoje em dia, você passa um vídeo de 1 minuto no TikTok, você já fica ansioso. Nossa. Eu acho, assim, é difícil alguém assistir um vídeo no YouTube de 10 minutos também, que já fica nervoso, fala, meu Deus do céu, chega logo. Ou então, quando aquele... filme, as pessoas ficam ansiosas, série, então. Ou então, quando tu vai assistir algum filme sério, tá com o telefone na mão. E nem vê o que tá fazendo, mas tá lá no telefone. Então, assim, é loucura, porque a gente é bombardeado de muita informação. E aí, mais uma vez, eu te pergunto, assim, o que você acha que já tá obsoleto nessa questão das redes sociais? Porque também entra muito naquela questão de trend, né? A trend começa, 2 dias depois, ninguém mais esquece. Ou, todo mundo esquece, no caso, né? Porque já tem outra. E aí vem, meu próximo dia tem outra tendência, depois tem outra. Aí também começa os gurus de marketing falar, não sei o que, não, porque você tem que fazer isso e aquilo. Isso aqui converte. Aí depois passa 2 dias, não converte mais. Então, tem que ter aquela busca constante também, mas assim, como, sabe? Para alguém que está começando agora na área de marketing e de publicidade, principalmente assim, poxa, eu dei uma empresa, estou começando agora aqui a apresentar meu produto, né, meu serviço, como eu posso me posicionar nas redes sociais de uma maneira estratégica, mas ao mesmo tempo que seja orgânica, mas também que não seja tão batido, sabe? Bom, eu acho que se eu responder essa pergunta para você com exatidão, falando tudo que eu sei, isso vai valer R$1 milhão. E de fato eu não dou essa resposta. Tá? Por quê? Porque é tudo muito novo ainda dentro do ambiente digital. O que eu tenho certeza? Isso não é certeza absoluta. Você tem que criar uma identidade própria e focar naquilo. Sim. Quer dizer que sua identidade não pode mudar com o passar dos anos? Acho que se for de maneira estratégica, pode sim. Pode, né? A gente era assessorado na Bells pelo João Branco, que é sei lá, talvez a maior figura de head de marketing que a gente conhece no Brasil, que foi head de marketing muito tempo lá do McDonald's, né, que no Brasil ela é direcionada pelo Arcos Dourados, tá? A empresa que guia aí o posicionamento de marca do McDonald's, e ele falava um negócio que eu concordo 100%. E eu tento mentalizar isso, tento, dentro das práticas do dia a dia, trazer pelo menos um pouquinho dessa pílula do João Branco, que é o que é aquilo que você tem e que só você tem, que só sua marca oferece para o cliente, que se você tirar, o cliente para de vir. Isso é uma conversa, é um discurso até que eu já falei algumas vezes para algumas centenas de pessoas, mas eu acho que traz muito aquele lance de você ter uma identidade. Então assim, poxa, vou sair do meio de marca, vou levar para Cecília. Cecília é uma pessoa, ela tem uma identidade que todas as ações dela, os trejeitos, a roupa que ela veste, o cabelo dela, remete a Cecília. Se Cecília colocar um cabelo longo, ela não deixa de ser um pouquinho Cecília? Talvez.
Se Cecília colocar um vestido muito formal, ela não deixa de ser um pouquinho Cecília, talvez. Então as pessoas têm que bater o olho e enxergar Cecília ali. Sim. Se isso é no universo de uma marca, ela tem que identificar elementos que sejam só dela e trabalhar muito esse elemento para que qualquer pessoa consiga, de alguma forma, assimilar aquela marca, né? A todos os atributos que ela tem, a todos os benefícios que ela traz, a toda sensação que ela traz também, sensação positiva ou negativa, tem que estar ali. Sabe, condensada numa identidade que ela é única. E essa identidade ela tem que ir pro digital também. Sim. Então eu vou dar o exemplo da Bears aqui, que é a marca que a gente trabalha hoje, né? Bears, ela é da roça, porque tem os elementos da paquinha, do malhado, etc e tal. Ela é amiga, então é uma marca que trabalha muito com a família. A ideia é que a gente seja amigo da família e que não deixe aquele cara que é jovem de lado. Então a gente precisa ser engraçado também. A gente é como se fosse aquele primo engraçado, aquele tio engraçado que te traz uma simpatia muito legal. Eu gosto muito de comparar marcas às pessoas, porque a gente já tende a assimilar sensações boas às pessoas, né? E as marcas também, só que na hora que a gente vai fazer uma leitura, fica uma leitura muito técnica, para falar de branding, para falar de estratégia. Não, acho que ela tá muito próximo do humano mesmo, sabe? Sim. E essa humanização das marcas já foi pauta há muito tempo, ela volta à tona para poder fazer isso, fazer com que ela, que você tenha uma identidade a ser seguida, impressões positivas, coisas que caracterizam sua marca e trazer isso para o ambiente digital é fundamental para você falar com um tom de voz adequado, para o cliente adequado, entender que você precisa converter de alguma forma, então todos esses elementos têm que ter coerência e fazer sentido na cabeça do cliente. Um negócio hoje, eu acho que é fundamental linkar todas essas ações que você toma no online a coisas que estejam no mundo físico também, para que o cliente possa identificar ali. Poxa, pensa, eu conheço Cecília, ela é uma pessoa no online super divertida, agradável, gente boa, simpática, bonita, e eu chego no físico, ela é orola, ela é mal vestida, ela é fedorenta, e quem vai entender que essa teoria mesmo que não tem nenhuma relação com o mundo real. Exatamente. Mas as pessoas precisam ter uma identidade muito correta, coerente, né? Por isso que a gente vê, poxa, você tem que mostrar a sua verdade. Por mais dolorida que ela seja, você tem que mostrar a sua verdade do digital e aquela dá um contraste com a sua verdade física e essa expectativa seja quebrada. Então, você lá com uma relação. Sim, eu penso muito também na questão, igual a gente falando da identidade da marca, e a questão de credibilidade também. Para alguém que tá começando agora no digital, e aí atira para todo lado. E aí começa aquela trendzinha mais engraçada, ou faz aquela brincadeira, e aí às vezes o perfil daquela empresa não é da gracinha, mas é porque fulano fez e converteu, olha o tanto de like que deu, tanto de visualização, e no final não converte, né? Então, assim, na sua opinião, o que você acha que é a maior falha de empresários, assim, no mundo digital, que não conhecem bem a própria marca para posicionar? Eu acho que um dos problemas maiores que a gente enfrentou, até acho que essa moda passou um pouco, sabe? E ela era em síntese muito efêmera mesmo, sabe? De você fazer um conteúdo em massa para replicar, para dar view. Sim. E de alguma forma você não conseguir converter isso na ponta. O que é converter? Vender mesmo, vender mais. Ah, poxa, eu vou fazer um vídeo da caneca, que a caneca tá jogando água na minha cara, mas quantas canecas eu vendi depois disso? Sabe, o que isso de fato melhorou no meu resultado? O que isso melhorou pro público que engaja naquele conteúdo, seguir, ou comentar mais, ou de alguma forma me fazer vender mais canecas daquelas ali. Então assim, o que de fato a gente tira disso tudo? Eu volto naquela conversa que eu já tive aqui, né? Você pode sim fazer um conteúdo que vai viralizar, não tem nenhum problema, mas acho que as marcas elas vivem um pouco disso, principalmente publicitário, não vou nem falar marca, porque eu não sei se o empresário ele tá tão importando com isso, ou social media, ou cara, ou head de marketing, ou analista de marketing, tá preocupado em viralizar, em gerar mais números, mais seguidores, tá? O empresário, de fato, tá querendo vender mais, ele tá querendo cobrir as contas do mês, ele tá querendo dobrar faturamento, e eu acho que isso, com uma cabeça alinhada nisso, o marketing consegue trabalhar um pouco mais tranquilo. A gente sempre vai na onda de que, poxa, você tem conteúdos ali, mais uma vez, né, voltando naquele ponto, de massa, que vão atingir muitas pessoas, mas de fato, quem vai lembrar? Daquela trend da pessoa que corta o coco e que... Quais as marcas que você lembra disso? Qual a marca que realmente você lembra? Cara, essa marca fez isso, não lembro, você só lembra que existe um meme do cara que corta o coco, joga água na cara dele. Por quê? Porque aquilo não tem um resultado final efetivo. Então, acho que
parando para pensar com a cabeça do empresário, é depositar uma energia em realmente entregar para o publicitário que cuida da marca dele, para o marqueteiro, ou para a pessoa, né, de uma forma geral, que constrói um trabalho de brand para ele, de coisas que vão agregar positivamente a imagem, na cabeça desse consumidor. Relações, pontos são positivos. O pessoal falando de brand e dificulta muito esse tema do brand. E eu gosto de trazer um exemplo muito claro que o brand é tipo uma equação. Quanto mais pontinhos eu tiver positivos, mais a minha imagem tá melhor. Quanto mais pontinhos menos pontinhos eu tiver, né, mais negativos eles forem, mais a minha imagem vai ser pior. A gente, tanto o empresário quanto o marqueteiro, eles não tá sempre trabalhando para que a empresa tenha pontos mais positivos na cabeça do cliente. Então, Sim. quando eu for pensar lá em sorvete, poxa, eu vou fazer uma soma, que essa soma ela é imaginatória, tá? Dos pontos positivos e negativos. Se tem um saldo positivo, eu vou falar, puxa, é Berries. Por quê? Porque é legal, por isso, por aquilo. E se der negativo, eu vou falar uma outra marca. Eu vou substituir isso. Assim para pessoas também. Cecília, uma vez ela riu de mim porque eu tava com o cabelo estranho. Ela fez um negócio que eu não gostei. Vou fazer perdendo pontos com essa pessoa, né? Quando eu vou contar com alguém, provavelmente não vai ser você. Não, ao contrário. Você fez coisas muito legais, você é uma pessoa muito boa, que se relaciona muito bem comigo. Sempre que for pensar em alguém de confiança, eu vou pensar em você. Então, acho que é criar essa estrutura, criar esse trabalho e enxergar as coisas de uma maneira mais simples pro marketing, faz porque as pessoas tenham uma relação melhor com as marcas, uma relação que eu diria que é muito mais duradoura do que você se apegar a uma trend ou uma coisa muito momentânea, sabe? Exato. Porque essas coisas passam. Hoje em dia você vê muito desses ganchos que foram virais. Por isso que eu falo que o marketing de um ano atrás não é igual o de agora. Você vê muito, você não vê tanto. Por quê? Porque passou, foi uma moda efêmera. Mas as marcas que conseguiram, de alguma forma, até fazer essa trendinha, mas segurar um conteúdo de qualidade, relacionamento, entregando os atributos da marca, essas marcas ficaram na cabeça do consumidor, aumentaram os números no online, venderam mais, porque aí a gente tá falando de coisas distintas e eu acredito muito nessa relação a longo prazo mesmo. Entendi. E falando um pouquinho mais sobre Berries, assim, antes mesmo de se tornar franquia, eu queria te perguntar, assim, quando você percebeu que a Berries já tinha uma comunidade forte, consolidada, que foi, assim, eu falo que a Berries, ela foi uma marca que em pouco tempo ela cresceu muito, e cresceu de uma forma muito positiva, e hoje em dia, assim, falar de Berries é tipo, nossa, você já lembra o quê? Neymar, você vai lembrar do Ronaldo também, né? Então, assim, a gente pensa muito alto, mais uma vez, cresceu de uma forma muito, muito, muito rápida. E, mais uma vez, uma forma muito positiva. Eu queria saber de você, assim, quando você percebeu que realmente, nossa, a Berries vai longe, antes mesmo de se tornar franquia. Cara, assim, antes de tornar franquia, eu não vou saber te falar, porque eu já entrei, já era. Já era, né? Assim. Mas eu vou te falar de uma percepção de cliente, que vai um pouco nisso que você tá falando. Antes de eu estar na Berries, era cliente da Berries. Sim. E eu senti ali, na marca como um todo, uma força muito legal para quem era de mundos classos. Por quê? Porque eu era assim, eu ia em algum lugar, por aí em BH ou em São Paulo, não trabalhar para a Berries. Se as pessoas me falassem de um sorvete, eu falava, cara, esse sorvete é gostoso. Legal, é gostoso, mas você tem que provar o da minha cidade. A Berries é muito bom, é muito melhor. Só que tá lá, né? Tá no norte de Minas, tá onde ninguém tá. Porque do dia que você sair de lá, isso vai ser muito bom. E as pessoas que eu conversava, todo mundo tinha o mesmo discurso. Falava, velho, tomei sorvete lá em São Paulo, ó, legal, mas você achou melhor que a Berries? Vamos falar sério? Eu falava, cara, eu falo isso pra todo mundo, não é melhor. E o melhor não era só no gosto, era da atitude, da postura da marca. Acho que Bernardo, óbvio, até antes de eu estar lá, já tinha uma configuração de pensar em marketing de uma forma muito legal, efetiva, e eu acho que isso trouxe muito a força da marca, principalmente conquistar as pessoas da cidade, que as pessoas da cidade tivessem essa identidade, é muito legal. E agora, já em paralelo, né, depois de ser franquia, depois de eu estar lá, eu cheguei, a Berries tinha 4 unidades, Uberaba, Savassi, Uberlândia e Montes Claros. Hoje a gente tem 40. Então, a marca já está muito maior, já, assim, e às vezes é meio assustador, assim, pensar em quais lugares que ela está. Às vezes a gente chegava em São Paulo, e aí eu vou te falar dessa questão de a dinâmica disso, a dimensão disso. Um evento gigante, por exemplo, a primeira vez que a gente fez o Leilão do Neymar, não tinha loja da Berries lá. E as pessoas perguntavam pra gente, e era gente muito famosa, tipo Luciano Gimenez.
E onde é que vai ter Berries aqui? Cara, sou doido pra sorveteria vir pra São Paulo. Você falava assim, bicho, você conhece a marca? Não tem condição, não tem como. E aí depois, no leilão do Ronaldo, ainda não tinha Berries em São Paulo, isso a gente fez, sei lá, 4 meses depois do leilão do Neymar. As pessoas que tinham tido acesso ao sorvete, à marca no leilão do Neymar, estavam loucas atrás da gente, querendo abrir franquia, querendo provar o sorvete de novo. E a gente falou, cara, essa galera é muito famosa. Assim, é um povo que não é do pessoal do dia a dia. Sim. E que tá querendo a marca, e que tá querendo consumir. E aí a gente passou a estar em lugares com pessoas, assim, consideradas muito famosas, que amavam a marca, que tinham um sentimento muito forte pela marca, que era aquele sentimento que quem era de Irmãos Claros tinha. Você falava assim, cara, eu tava lá no começo de tudo isso. Eu tava quando tudo era mato. Tudo era mato, exatamente. Agora essa pessoa que, poxa, todo lugar, Vão Bueno, falava assim, que tá acontecendo? Esse é o start, assim, de, sei lá, joia, aqui realmente saiu do controle, saiu da minha mão e que bom, né? Que bom. Hoje, assim, a gente já está em vários dados, a gente já acostumou um pouco com pessoas que são relevantes. Sim, constarem na marca. Não sei se todo mundo sabe, mas hoje até o Felipe Tito, ele é franqueado, multifranqueado da Berries, tem mais de 30 unidades fechadas, mas tem 16 em operação. Um outro apaixonado pela marca, apaixonou pelo sorvete, apaixonou pela forma como que a gente trabalhou também, que é uma história muito engraçada, porque a gente ia contratar ele para ser garoto de propaganda, daí nessas reuniões da vida aí, aconteceram algumas coisas que ele veio pra cá, se apaixonou pelo sorvete, comprou 30 unidades com outro grupo societário. Então são essas coisas que vão acontecendo, você fala assim, será que será todo mundo real? Será que isso tá acontecendo de fato? Então hoje o Tito é sócio, você não sonha. Sócio de uma parte importante da marca, dá vários pitacos interessantes pra gente, conecta a gente com pessoas muito relevantes. Na última sexta-feira, se não me engano, o pessoal... Tata Stanieg, Júlio Cossielo, poxa, uma porrada de gente tava na casa dele, numa pizzada que eles fizeram um pronunciamento de uma caixa da Fio, e teve berries pra todo mundo, e todo mundo experimentando, e a galera mandando foto, dando vídeo, eu falava, putz, isso aqui pode ser real. Loucura, né? Fortíssimo. Carioca do Ticaracatica, Igão e Mítico do Podpah. Assim, cara, estourou a bolha, e aí isso traz pra gente aquele sentimento lá de, puxa, é muito legal, é muito notório toda uma construção que foi feita ao longo desses anos para a marca estar tão forte. Legal. Não, e assim, você é uma pessoa nova. E por mais que tenha, né, mais de 10 anos de experiência na área, assim, né? Mas você é uma pessoa nova. Eu queria saber agora sobre você, como você se sente já tendo chegado onde você já chegou e com o peso da responsabilidade que você tem hoje, assim. E eu falo porque nós, né, como estudantes de publicidade e universitários, a gente almeja muito também, a gente tem um sentimento muito forte de, tipo, será que um dia eu vou chegar naquilo, no meu objetivo, naquilo que eu quero? E, assim, é muito legal ver uma pessoa de perto tendo todas essas oportunidades, tendo todo esse sucesso, assim. Eu queria que você falasse um pouco, assim, antes como Thales, pessoa, depois o Thales publicitário. Como é pra você tudo isso? Eu acho que a grande questão é que eu não separo muito, tipo, o Thales publicitário do Thales pessoa. Eu acho que eles têm o mesmo anseio, assim. No fundo, eles têm eles partem do mesmo lugar, porque o Thales de, sei lá, de 15 anos, começou um projeto lá no Ponto de Cultura, ele tem a mesma energia, ele tem o mesmo anseio, ele tem a mesma vitalidade para fazer as coisas do que o profissional. Acho que eles se misturam muito. Não sei se isso é um problema ou não, mas eu não consigo me dissociar da minha figura profissional. Eu acho que para eu chegar onde eu quero no meu âmbito pessoal, que é, poxa, fazer minhas viagens, comprar as coisas que eu quero comprar, eu só vou conseguir fazer isso se eu estiver alinhado, assim, ao patamar que eu quero estar enquanto profissional. E eu acho que eu entrei na faculdade com essa cabeça, sabe? De eu vou aproveitar aqui todas as oportunidades possíveis. Sim. Vou ver esse cara que, quando ele sai da faculdade, quando ele tá fora dos portões da faculdade, ele precisa se movimentar muito para que o cara, a personagem que a gente adota quando ele está dentro da faculdade, seja alguém que tenha sucesso, que consiga fazer as coisas da... Casar as duas pessoas, né? Não tem como... É uma simbiose, Já estou muito daquilo que eu quero fazer fora do trabalho. Ele tem uma grandíssima parcela do que eu emprego de energia e de força dentro do meu trabalho. Então essas pessoas, elas acabam andando juntas. E é isso, assim, eu acho que desde do princípio, quando estive por aqui, e
tive pessoas maravilhosas no meu caminho, né? Eu me sinto muito, muito, assim, realizado pelas pessoas que passaram por meu caminho profissional e pelo caminho da academia, poderem sempre contribuir com um tijolinho, sabe? E eu poder encontrar essas pessoas depois e de alguma forma trazer isso à tona para minha vida. E aí, assim, a energia que eu depositei para isso, ela acabou me dando mais responsabilidade. Responsabilidade é sempre uma faca de dois gumes. Ela te pode trazer para um lugar muito bom, que é se você vai dar conta de fazer tudo isso, gerir time. Eu, no meu segundo... Depois que eu saí da FIPA, eu já assumi um cargo que eu tinha que lidar com... Eu não era o chefe do setor, mas eu já tinha pessoas abaixo de mim que eu tinha que conduzir de alguma forma. E eu, com quem, tipo, fazia isso de minimamente bem, minimamente honestamente, sabe? Conseguia colocar ali, juntar o leque com o trem e fazer com que as pessoas se organizassem. Você falava, opa, beleza. Aí eu assumi uma outra função, eu já tinha mais pessoas abaixo de mim. Ou seja, eu tinha mais responsabilidade. Mais responsabilidade te traz também uma recompensa financeira maior, né? As pessoas que vão ocupando os cargos de liderança, elas ganham mais. E de alguma forma eu consegui organizar também, juntando aquela bagagem lá, de quando juntava o leque com o CREA, e conseguia dar certo o trabalho. Eu falei, então eu acho que eu tenho um feeling para alguma coisa aí. Eu acho que não é todo mundo que tem a característica, ou que quer mesmo ter um cargo de liderança, e tá tudo certo. Sim, né? Às vezes tem um perfil, a gente quer o perfil. E eu entendi que naquele momento, eu entendi que eu tinha esse perfil. Óbvio, você tem líderes e líderes. Você tem um líder que é mais despojado, que eu acho que é o meu caso. Você tem um cara que é muito mais sério, mais sisudo, mais metódico, que nada pode sair ele da ponta e é um jeito de liderar, né? Tá tudo certo. E você vai se encaixando, se adequando a isso, né? Às vezes eu tinha muito essa cabeça, né? De que a figura do líder era essa figura mais centralizadora, mais sisudo, que era mais chato, que cobrava mais. E eu fui entendendo que não, que existem vários aspectos aí De certa forma acaba afastando mais, você com o colaborador e aquela coisa. E é isso, é perfil, né? Tem empresas que prezam por esse perfil, tem empresas que não, graças a Deus, assim, as empresas que eu estive como líder, elas sempre me deixaram muito livres para eu poder aplicar a minha maneira. E aí é isso, acho que foi um processo de aprendizado. Assumindo essas responsabilidades, isso acabou me colocando em lugares de mais visibilidade. E aí essa visibilidade foi me trazendo oportunidades melhores, eu fui abraçando essas oportunidades também, obviamente. Acho que tem um pouco de sorte nesse caminho também, as coisas foram acontecendo, dando certo, oportunidades, e acho que acontece. Então eu acho que é um mix de trabalho árduo, de responsabilidade, um pouco de sorte, um pouco de momento, e assim, tá no lugar certo, com as pessoas certas, conseguir, assim, me moldar para poder fazer as coisas que eu queria fazer. E assim... Não. Eu saí da faculdade, por exemplo, louco pra dar aula. E desde o, do quinto período eu tinha definido isso. Falei, cara, eu tenho que dar aula. Eu preciso de algum jeito, tem que seja um semestre, extravasar essa energia, assim, dando aula, porque meus professores, aí eu vou falar até nomes aqui, Gabi, Gu, Deia, Alcino, na época me falavam isso, sabe? Assim, eu já tava bem, tava no quinto, sexto período, e eles falavam, cara, ó, você vai sair daqui, você vai fazer um MBA ou alguma coisa que te qualifique para você dar aula. E a gente vai fazer com que você dê aula. Eu falei, é o que eu quero. Quero fazer isso. Eu sabia que não era assim, poxa, eu ia ganhar a vida dando aula, mas eu sabia que de alguma forma eu ia dar aula para alguém. E coloquei isso como meta, assim, na minha cabeça, porque eles me enchiam o saco. Assim, enchiam o saco o dia inteiro. Quando saí daqui, eles dão uma mensagem, cara, vai fazer isso aqui, ó, isso aqui você tem que fazer desse jeito. E aí eu seguia eles, assim, pessoas que, além de eu confiar, tinha um gabarito imenso, assim, e eu já, além de aluno, lidava com eles de uma relação muito de amizade, cara, eu sair, todos eles me pegaram, assim, no colo e falaram, é isso aqui que você vai fazer, você vai dar aula, tanto que um ano depois de eu formar, eu já tava dando aula, um ano e meio depois, eu já tava dando aula, e eles me literalmente colocaram, eu nunca enviei currículo, nunca fiz nada. Simplesmente chegou uma folha lá no meu e-mail, eu deixei com a grade e falaram assim, ó, a partir de semestre que vem, você vai dar aula de tal e tal matéria, você tem X e X, tem pra você entregar a emenda e tá tudo certo. Então acho que vibrar essas coisas, sabe, que você acredita, que você quer fazer e encarar isso com seriedade, traz esse retorno mesmo, sabe? E eu assumi essa característica desde muito novo. Eu tenho 29, mas assim, eu dei aula com 25, sabe? Já dei aula pra gente que era mais velho do que eu na época. Eu liderei gente que é
mais velha do que eu, lidero gente que é mais velha que eu hoje. Então eu acho que não tem tanto a ver com idade, mas assim, com aquilo que você quer mesmo, com encarar as coisas. E mais uma vez, ninguém é obrigado a ser líder, ninguém é obrigado. Acho que todo mundo tem que entender, né? Primeiro o seu perfil e aonde você quer chegar. Sim. Às vezes o cara quer ser um baita analista de marketing, vai ser o melhor analista de marketing possível por 10, 12 anos, tá tudo certo, não tem problema. Legal. Agora sim, pra gente finalizar aqui, um pouquinho meio polêmico, mas nem tanto assim. Eu queria saber mais a sua opinião. Nossa área, você sabe que ela cresce a cada vez mais, né? E todo dia, assim, a gente vê muitas pessoas da área e tudo assim. E eu queria saber de você uma coisa. Você acha que quem faz o curso já pode ir começando a buscar fazer seu pé de meia ou espera terminar o curso para começar? Porque a gente, obviamente, né, tem vários cursos, né, de faculdade assim, que obviamente você só pode atuar depois de formado, depois de um diploma. Mas uma coisa que eu acho muito legal também no nosso curso é a praticidade que você tem e a flexibilidade também que você tem para descobrir novos áreas também e já começar na área, sabe? E também, outra questão que eu queria pontuar aqui é que muitas pessoas, e é um caso que infelizmente acontece muito também, que a pessoa nem estudou nada sobre, ou assim, de achismos, já fala que é um entendedor nato de marketing e às vezes acaba descredibilizando um pouco o profissional. Queria saber um pouco da sua opinião sobre isso. Pô, duas coisas. A primeira eu acho super que em publicidade você tem um leque, não só um leque, você tem oportunidades que o mercado te dá de você começar a trabalhar desde o primeiro período. Sim. Todo mundo que tá aqui, tem uma galera aqui atrás, gente. Mas já começou, assim, desde sempre a trabalhar na área, sem a necessidade de formar. E, de fato, eu acho isso positivo. Isso aqui me perguntou, acho que é muito positivo. Por quê? Porque te prepara ainda na academia, que é o ponto onde você pode errar. Você tá liberado a errar enquanto você tá na academia. Você tá lá para isso. Você tá para poder errar, para poder acertar, para poder fazer as coisas que você acha que você tem que fazer. Por quê? Porque você tá no estágio ainda de aprendizado. Isso traz pra você, depois que você forma, que cai um peso, tá, gente? Você que tá me vendo, que é do 6º período, quando você formar, vai cair um peso nas suas costas, assim, de opa, agora eu não posso mais errar. Agora eu sou publicitário formado, eu tenho que saber de tudo. E não é bem assim, mas é a forma com que a gente se cobra. Mas quando a gente já faz uma base muito boa nesse lugar, né, ainda enquanto tá na faculdade, isso fica muito mais leve. E eu acho que esse processo é muito gostoso. Muito gostoso. Acho que as minhas maiores lembranças de erros e acertos foi quando eu estava na faculdade e que, porventura, eu podia ter uma liberdade criativa muito maior. Hoje eu tento trabalhar isso com as meninas. Falo isso muito com Duda, tá, Duda? Se você estiver ouvindo. Cara, aqui eu estou chancelando, estou escrevendo que você pode errar. Se ficar muito ruim, a culpa é minha. Não. Eu acho sabe, essa questão, assim, de, poxa, vamos fazer um conteúdo XXX. Não, se ficar ruim, pode me culpar. Por quê? Porque você tá aqui pra errar às vezes, entendeu? Você tá aqui pra testar. E às vezes, e isso acontece, né? São descobertos novos tipos de conteúdo, novos formatos, novas plataformas que te permitem ter um resultado muito melhor. Mas se você não tivesse errado, testado, batido cabeça lá atrás, você ia também a chance de pensar fora da caixa. E eu acho que a liberdade do erro ela é muito grande nesse sentido, de te botar num lugar mais criativo. E, querendo ou não, quando a gente tá na academia, a gente tem essa liberdade de errar maior, então eu acho que o erro faz parte. E sempre falo isso, não tem problema nenhum a gente errar, o importante é a velocidade com que a gente vai consertar isso, sabe? Fogo ao resultado final. Publicitário no mercado, ele tem muito essa questão do erro ainda como algo punitivo, porque não sei, você deve vir dos publicitários antepassados que a gente tinha, mas se você errasse um texto, o que é um erro grave, não quero que ninguém erre texto nunca na minha vida, mas tinha um peso muito grande, por quê? Porque você imprimia vários jornais e sei lá, as 20 mil cópias de jornais estavam com erro, em vez do C era o S. Exemplo, tá? E isso foi se tornando um vício no mercado publicitário, de não errar. Poxa, uma peça publicitária que vai pro tráfego, você vai errar, você não vai conseguir tirar, por exemplo. Enfim, tem uma série de coisas. Só que isso acabou limitando a gente a um pensamento de isso aqui eu vou fazer o básico, porque eu não posso errar. Sim. Se eu tentar fazer alguma coisa mais sofisticada, pode ser que eu erre e fique muito ruim, pegue muito mal, o meu resultado não dê certo. Então, assim, acho muito ruim essa filosofia.
E acho que na academia a gente tem que incentivar mais as pessoas, né? Esse período, assim, por isso que é importante vocês começarem lá do primeiro período a já testar, errando, ver o que vocês querem acertar, quem é o profissional que vocês querem ser e, de fato, se tornando pessoas melhores. Sim. E a segunda pergunta, esqueci um pouquinho sobre as pessoas que... Tem gente que não tem formação na área, mais uma vez, porque, igual eu te falei, a nossa área, infelizmente ou felizmente, que é algo que é um pouco bom e um pouco ruim, você não necessariamente precisa ser formado, mas acaba que, assim, a credibilidade maior, né, um diploma, querendo ou não, traz bastante. Eu sempre falo, César, eu acho que vai depender muito da área que você quer executar, tá? Sim. Por exemplo, eu assim, trabalhei muitos anos no Mons Claro Shopping, né, numa companhia que era gigantesca, era a Alus, agora mudou a companhia, é a Replan, administradora, eles não aceitavam você exercer um cargo maior sem uma formação. Sim. Eu acho que no mercado informal, essas coisas ainda acontecem. E muito, né? Eu quero ser social media, eu quero ser videomaker, eu quero ser, sei lá, um editor, um gestor de tráfego. Você não vai precisar de uma formação para isso. E, de fato, às vezes, não vai ser tão relevante. Mas, eu acho que depende do cargo que você quer alcançar. Para a minha formação, por exemplo, para o campo onde eu me desenvolvi, é impossível você chegar num cargo de head sem ter formação. É impossível, tá? O head do McDonald's nunca vai ser alguém que não é formado. Por quê? Porque você tem várias etapas ali a serem cumpridas de um processo que é muito rigoroso. Thales, mas é fundamental, eu acho, porque a faculdade ela vai te dar um discernimento muito grande profissional de coisas éticas e não éticas que o publicitário deve se fazer. Acho que uma das coisas que me chateia às vezes dentro dessa produção de conteúdo, dentro do mercado de uma forma geral, é essa falta de ética mesmo na hora de lidar com o conteúdo, do profissional fazer qualquer coisa. O empresário vai falar, ele vai acenar a cabeça e falar, vamos fazer. E não levar em consideração todo aquele background que você aprende lá em História da Arte, quando o Gustavo vai falar alguma coisa, lá em Marketing, quando o Gabi vai falar alguma coisa, e você juntar todos esses aspectos e botar em prática e falar, opa, não vou fazer isso. Sabe por quê? Qual que é a visão que o cliente vai ter? Pensar de uma forma macro, sabe? Poxa, o que historicamente a gente tem no mercado de publicidade que não deu certo e a gente usou justamente essa estratégia? Isso aí a faculdade vai te dar, esse repertório, essa visão para além do alcance, assim, sabe? Para além do que todo mundo pode ver. O cara que é informal, ele vai fazer o que todo pode, sabe? O que todo mundo pode fazer, o que as pessoas podem enxergar. Pode fazer de uma forma muito boa, com uma edição muito boa, com a roupagem muito boa, e isso não é demérito nenhum. Mas eu acho que para você saltar alguns passos, ser realmente um marqueteiro, um publicitário, alguém de relevância, você tem que cumprir alguns aspectos que, de alguma forma, só a faculdade te dá. E aí, assim, eu acho que o mercado informal, tá tudo certo, vamos jogar o jogo. Amor, eu não vou cobrar aqui que o cara que é editor seja publicitário. Totalmente. Acho que são valências totalmente diferentes. O cara que é videomaker, ele tem que ser publicitário? Também acho que não. E acho que é uma opinião até impopular, mas acho que não. Agora, o cara que é head, o cara que é estrategista, o cara que toma as decisões de uma agência, que toma as decisões para uma big tech gigantesca, ele tem que ser um publicitário, porque ele tem todo um background que não é, sabe assim, do dia pra noite que você cria. Não é só trabalhando que você cria, você tem que ter muita referência, tem que ter muita literatura, você tem que ter muita leitura, você tem que ter muito estudo. E de fato, eu entendo que o mercado ele avança para que essas pessoas que têm um background maior ocupem uma posição também proporcional, maior. E aí, você vai ter videomaker que tenha dinheiro, você vai ter várias pessoas que estão na informalidade, quando eu digo informal que não fizeram uma faculdade, que ganham grana e que contribuem para o mercado. Eu mesmo utilizo vários deles. Todo mundo é importante, viu, galera? Exatamente, todo mundo tem Todo mundo tem a sua importância. Equivalência ali. Mas eu acho, de fato, para você ser alguém que está lá na ponta, mudando o mercado, fazendo coisas totalmente diferentes, contribuindo numa outra esfera, a formação ela faz muita falta. Então, acho que assim, respondendo a sua pergunta de forma objetiva, depende. Depende de qual área você vai querer executar e depende de qual profissional você vai querer ser. Se você vai querer ser um profissional de baixo escalão, não tem problema nenhum. E baixo aqui não tem a ver com o valor disso. O valor do trabalho, né? O valor do trabalho. Você não tem um valor do trabalho baixo. Eu acho que realmente ele é quem faz aquela função primária.
Quando você vai avançando nas etapas, isso vai te faltando e as empresas vão exigindo, as corporações vão exigindo de você esse repertório maior e essa formalização, né, de alguém que realmente ele tem esse registro, que não é em todo lugar que você acha. Legal. Você fez assim, minha cabeça... Mana. Não, sério, Só pra me agradar. minha cabeça... Porque eu tinha uma opinião muito, assim... É isso e isso. É legal, tá vendo? É muito bom ter essa troca com pessoas interessantes. É isso. Cresce nosso repertório, né? Bom. Thales, mais uma vez eu gostaria de agradecer pelo convite. Você, sim, arrasou. Você é muito bom. Já pensou em trabalhar na área de comunicação? Eu tô pensando aí, eu acho que eu vou Pensando muito bom mesmo. Vamos ver aí o que se acontece. Arrasou. Muito obrigada. Ter pessoas como você, assim, né, na nossa vida, tanto pessoal quanto profissional, assim, você é demais, tá? Você e Babi também, viu, gente? Babi, pra mim, eu conheço... Só sabe do Babi, né? Totales que tá aqui. Eu tem que ter, assim, um cadinho pra Diva, porque ela é maravilhosa. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio de hoje. Nosso convidado mais do que especial, Thales Queiroz. E fiquem aí ligados, porque em breve teremos mais episódios. E um beijo no coração de cada um de vocês. Até o próximo.